e atualizando as informações, as repercussões sobre a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Esse dia, 29 de dezembro de 2022, vai ficar marcado na história do Brasil e do mundo, na história do futebol, como um dos dias mais tristes por causa do falecimento do maior jogador de todos os tempos. O único homem, 3 vezes campeão do mundo como jogador, várias vezes campeão do Brasil também, campeão da Libertadores, campeão do mundo pelo Santos, e o Alexandre Simões, que está aqui, que é uma enciclopédia do futebol, o nosso professor, tem muitas, ele trouxe livros e mais livros aqui para o estúdio para falar um pouquinho mais, em Alexandre Simões, sobre a trajetória desse monstro chamado Pelé, que nasceu aqui em Terras Mineiras, em Três Corações, no sul do estado. Boa tarde para você. Boa tarde, Eustáquio. Quer dizer, um dos dias mais tristes da história do esporte, né? Sim. Porque o Pelé foi eleito o atleta do século pela revista francesa L'Équipe, tem o jornal e a revista. E o Pelé nasceu em Três Corações, como você falou, em 23 de outubro de 1940, tá? E é interessante porque o Pelé passou a sua infância praticamente toda em Bauru, cidade do interior de São Paulo, de onde saiu para poder ir jogar no Santos, tá? Ele foi para o Santos com 15 anos, ele jogava no Bauru Atlético Clube, foi para o Santos com 15 anos, isso em 1956 ainda, e em 1957, né, o Pelé já surgiu como o grande nome do futebol brasileiro. Tanto que em 1958, quando a seleção brasileira vai para a Copa do Mundo da Suécia e conquista seu primeiro título mundial, o Pelé já foi convocado, tá, para poder fazer parte do grupo que viajou à Suécia. Ele teve um pequeno problema de lesão e ele começa a primeira Copa do Mundo dele como reserva. Tá? O Dida, jogador do Flamengo, era o titular da posição do Pelé, o Mazzola era o centroavante e o Joel, ponta direita também do Flamengo, era o titular. E aí, para a partida decisiva do Brasil na fase de grupos, acontecem as mudanças, aí entram Garrincha no lugar do Joel, Vavá no lugar do Mazzola e o Pelé no lugar do Dida. Com apenas 17 anos de idade. E o Pelé ele é decisivo na reta final da seleção brasileira, porque ele faz o gol sobre o País de Gales nas quartas de final, ele arrebenta na semifinal diante da França, a França que tinha o artilheiro daquela Copa, Just Fontaine, um marroquino naturalizado que marcou 13 gols naquela Copa, é um recorde. E na decisão contra a Suécia, o Pelé destrói também e faz um dos gols mais bonitos da sua carreira, dando um chapéu no zagueiro sueco. E aí o Pelé, então, com 17 anos, conquista essa Copa do Mundo, né? A primeira Copa do Mundo do futebol brasileiro, a primeira Copa do Mundo das 3 que ele venceu. E aí já volta como o grande jogador do futebol brasileiro e logo depois já como o grande jogador do futebol mundial.